E nós voltamos a falar sobre a morte de Coutinho. Aqui no estúdio eu converso com o biógrafo do craque, Carlos Fernando, que é apresentador dos canais Band e Band Esportes. Boa noite, Xará. Bem-vindo ao Caderno Regional. Obrigado, Carlos Lopes. Coincidência, tá praticamente na mesma semana que João Carlos Albuquerque aqui esteve. Tá vendo? Dois craques. Começamos praticamente juntos no rádio, na televisão aqui em Santos. Quer dizer, para mim uma alegria imensa. Triste pelo falecimento do Coutinho, que aconteceu ontem, pegou todo mundo de surpresa, ao que pese o fato dele já estar com a saúde muito debilitada nos últimos tempos, mas de qualquer forma foi surpreendente. A morte dele está desfeito o quinteto mágico que encantou o mundo na década de 60, e está desfeito também a dupla, as tabelinhas fantásticas com o Rei Pelé. Cacá, antes de a gente iniciar nosso papo, gostaria que você mostrasse teu livro. Está aqui. Olha só. Então, esse livro foi lançado, na verdade, em 2012, já faz 7 anos, né, que a gente lançou o livro, numa homenagem muito especial ao Coutinho, pela editora Realejo, que fica na Praça da Independência, no Gonzaga, do José Luiz Tarran, que tinha como ideia produzir livros em homenagem aos jogadores do Santos. Então saiu a obra do Pepe, saiu a obra do Pelé, mostrando inclusive o mobiliário do Rei Pelé, e ele me deu a incumbência de escrever o livro para retratar um pouquinho e homenagear esse cara que foi um gênio, o gênio da área, jogador com dribles muito rápidos, em espaço muito curto dentro da área, como provavelmente nenhum outro atacante, nenhum outro centroavante teve. A gente está vivendo hoje no futebol, Carlos Lopes, um momento de crise de grandes finalizadores, de grandes centroavantes, daqueles que saibam fazer gol. Fala-se até no uso do tal do falso 9. Coutinho não era um falso 9. Era um verdadeiro 9 como poucos que o futebol já teve na história. Fala pra gente como que iniciou esse interesse pelo personagem, para contar a história do Coutinho pra gente. Bom, assim como você, eu sempre fui jornalista de rádio, televisão, e não tinha produzido ainda uma biografia. A própria circunstância me levou a construir essa história a partir do fato de que eu, por uma coincidência do destino, morei na mesma rua que o Coutinho morava quando da minha infância. Então as famílias praticamente se conheciam, mas isso nos anos 70, né? E aí, num contato, através do editor, do Zé Luiz da Realejo, e da filha do Coutinho, a Rosângela, eu consegui fazer um link até para, de certa forma, amansar o leão. Porque o Coutinho sempre foi muito arredio, muito difícil, com pavio curto com os jornalistas, né? Então era muito difícil da gente sensibilizá-lo para escrever obra. Mas aí, depois de algum tempo, ele foi sendo sensibilizado, acho que ele gostou da ideia, deve ter pensado, puxa vida, o rei tem tantas memórias, tantas homenagens, por que eu não posso ter a minha? Aí ele cedeu os direitos e trabalhamos por quase um ano para construir um pouquinho da história do grande ídolo. E como foi essa convivência? A gente sabe que ele ia na sua casa, né? Tocava a campainha, você mandava subir, é isso? No início, quando a gente começou o papo, ele daquele jeito fechado, né? Dizem que o corpo tem uma linguagem, né? Quer dizer, é aquela linguagem de gente que não aceita muito. Segundo papo, ele já estava mais descontraído, o terceiro mais leve. A partir da quarta conversa, já estava tocando a campainha de casa para contar um pouco das memórias. É claro que quando você faz um trabalho assim, o autor, até acabei fazendo um curso com o Rui Castro, que para mim é o maior biógrafo de todos, um cara fenomenal. Escreveu a biografia do Garrincha, contou a história da música popular brasileira, da Carmen Miranda, né? Ele estava dizendo, para você fazer uma biografia e não se perder na história, você tenta fazer uma linha cronológica, porque aí você vai reagrupando os fatos, você vai pegando os fatos da história da pessoa e vai montando o quebra-cabeças. Depois, na construção final do texto, aí você desconstrói, você desmonta tudo para ficar mais saboroso para o leitor. Só que é o seguinte, Carlos, quando eu comecei a construir a história, isso 2009 para 2010, você não tinha muita fonte de pesquisa. Não é como hoje que você pega Google, tudo, né? Google, o YouTube com as imagens, né? E aí eu tive que ir atrás não só das pessoas vivas que conviveram com ele na época, mas também arquivos do Jornal A Tribuna, do Guilherme Guache, que é um historiador muito famoso, que trabalha no Santos Futebol Clube, do Milton Neves, que trabalha com a gente lá em São Paulo, que também tem uma memória incrível, é torcedor do Santos e tal.
Então, através dessas pessoas, a gente conseguiu montar o quebra-cabeças. Entre os entrevistados, o Pelé, não é isso? Então, a história do Pelé é o seguinte, aliás, Pelé faltou hoje no velório, a gente imaginava que ele fosse aparecer, mesmo sabendo que também ele está num estado de saúde muito fragilizado, né? Mandou flores, mandou recado pelas redes sociais, mas não esteve presente no velório. E para conseguir falar com o rei não foi fácil, até porque a agenda dele na época era exaustiva, ele viajava pelo mundo para cumprir os compromissos comerciais dele, né? Mas depois de muito contato com a secretária dele em São Paulo, até que um dia ela conseguiu me colocar na agenda do rei, e durante mais de 1 hora o Pelé me deu uma entrevista muito legal. Por fim eu pedi que ele escrevesse de próprio punho uma carta que está publicada no livro, onde ele chama o Coutinho de irmão. E que, de certa forma, quebra aquela história, que é verdadeira, da ruptura da amizade dos dois. Que aconteceu, inclusive, graças a uma foto em que o Coutinho, o Dorval e o Pelé saíram com uma garrafa de refrigerantes. A Fábrica Mundial de Refrigerantes pagou um belíssimo cachê para o rei, para o Pelé, mas esqueceu os outros jogadores. E aí o Coutinho, meio que se sentindo traído, vamos dizer assim, na relação, acabou rompendo, durante muito tempo ficou sem falar com o Pelé, ainda havia uma certa animosidade, mas o rei não, o rei o trata como irmão. O Pelé disse que Coutinho na área era o melhor. Como é que o Coutinho lidava com isso? O rei do futebol falando isso. Então, quando o Coutinho veio para a Vila, ele veio muito cedo, né? Foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do Santos, com menos de 15 anos. Foram 14 anos, 11 meses e 6 dias. Aí tem umas imagens incríveis, né, do Santos daquela época. E aí, quando ele chegou na Vila, os dois eram muito meninos. E as próprias tabelinhas foram intuitivas. Eles diziam que não, tanto Pelé como Coutinho me disseram que ninguém treinava nada. As tabelinhas saíram durante os jogos, um olhando para o outro, já sabendo o posicionamento em campo, ou seja, elas foram sendo construídas à medida que eles iam crescendo e, consequentemente, levando o Santos a conquistas incríveis, como 2 Copas Libertadores, 2 Mundiais, vários títulos nacionais, né? Depois o Coutinho foi para a Copa de 62, mesmo sem condição de jogar, ele foi campeão sem ter jogado, porque ele estava machucado, né? Mas sempre de uma forma muito intuitiva com o Pelé. Quando ele chegou na Vila, quem era o centroavante era o Pagão. O Pagão, em geral, ficava mais atrás, o Pelé mais na frente da área, trombando com os zagueiros, só que o Pagão se machucava muito. Aí sai Pagão, entra Coutinho, eles mudam a posição no campo, o Coutinho passa a trombar com os zagueiros, o Pelé mais atrás, com mais liberdade, inclusive, para criar, né? Deixou o rei absolutamente livre e o futebol dele cresceu. E o próprio rei falou e que atribuiu, né, que metade dos gols dele foram graças a assistências, a jogadas do Coutinho, né? Metade dos gols. Eu acho que ele foi muito generoso com essa declaração. Se você for pegar mesmo no aspecto, talvez não seja isso, né? Na frieza dos números. Mas ele declarou isso, ele declarou e considera que o Coutinho foi o parceiro que, pelo menos, metade do sucesso dele como grande jogador que foi no Santos, deveu ao seu grande amigo e irmão. Coutinho não começou como Coutinho, né? Esse apelido como é que veio? Então, o Antônio Wilson Honório, quando veio para cá, ele veio com o apelido de Cotinho, de Coto, de algo pequeno, porque ele era pequenininho, magrinho. Depois que ele foi engordando e acabou perdendo boas oportunidades por causa da questão do peso, né? Mas quando ele chegou aqui na Vila, havia um jornalista muito famoso em Santos, chamado Hernani Franco, que dá o nome, inclusive, às cabines de transmissão da Vila Belmiro, né, que foram batizadas com o nome do Hernani Franco, um jornalista espetacular, que fazia frente aos grandes jornalistas de São Paulo. O Hernani Franco falou assim, olha, Coutinho, na hora de eu gritar gol, fica muito esquisito. Vamos introduzir uma letrinha aí no nome. Aí pegou Coutinho, que não tem nada a ver, por exemplo, com o Felipe Coutinho, que está jogando lá na Europa, no Barcelona, né? E não foi só isso que o Hernani fez. Ele pediu para que um dos dois, ou Pelé ou Coutinho, tivesse uma forma de identificação. Porque, em geral, jogando os negros de uniforme branco, em estádios à noite com iluminação precária, ficava muito difícil de saber quem era quem. E aí ele conseguiu sensibilizar o Coutinho a usar uma espécie de esparadrapo no pulso, que aí facilitou a identificação, porque eles eram muito parecidos os dois.
Coutinho, 14 anos estreou no Santos e 17 na seleção, é isso ou não? Então, foi, muito precoces, né? Muito precoces. Quando você vê um Rodrigo do Santos hoje, tentando fazer carreira no exterior, ele que já foi vendido para o Real Madrid, quando você vê um Vinícius Júnior também muito precoce, jogando lá na Espanha, você fala, nossa, puxa vida, jogadores muito, muito jovens, muito cedo. Só que naquela época, tanto Pelé como Coutinho saíram, né, para a vida profissional muito cedo. Antes dos 15 para 17, o Coutinho com 17 anos já vestia a camisa da seleção brasileira. E foi campeão em 62 no Chile, né? Foi campeão em 62, não jogou porque ele saiu lesionado, não só ele, mas o Pepe, na Copa de 62, onde o Garrincha foi o grande nome. E, aliás, o Garrincha era companheiro de quarto do Coutinho. Então eles viviam juntos, saíam de tarde para caçar passarinhos, imagina, com estilingue, lá na concentração em Vinha del Mar, que era uma espécie de sítio, né, onde eles ficavam hospedados lá, concentrados para os jogos. E se você falar hoje que o cara foi sair para caçar passarinho com estilingue, você está preso. Até porque a Sociedade Protetora dos Animais não vai permitir, e é politicamente incorreto até dizer isso. E na Copa de 70, é verdade que o João Saldanha, o técnico, veio a Santos para convidar o Coutinho? Então, Carlos Lopes, essa é uma das histórias reveladas pelo livro, porque ninguém sabia. O Tostão estava machucado, ele estava lesionado, ele teve um problema no olho, uma bolada que ele tomou no olho, e correu o risco de não jogar a Copa do Mundo de 70. E aí, numa das vezes que o Coutinho já estava gordo, aposentado, ele jogava futebol na praia, ia para um bar tomar uma cervejinha quase que religiosamente todos os dias. E numa dessas vezes, eis que alguém bateu no ombro dele e falou, olha, e aí, você está afim de jogar a Copa do Mundo? Ir para o México para fazer parte da seleção? Ele virou e falou assim, professor, o que o senhor está fazendo aqui? Era o João Saldanha. Essa história pouca gente sabe, mas ele recusou porque ele não tinha mais condição física de jogar na seleção. Cacá, para a gente encerrar, gostaria de que você falasse um pouco mais onde podemos comprar esse livro, para quem ficou interessado. Esse livro está à venda não só na livraria Realejo, aqui no Gonzaga, mas na Amazon também, em todas as livrarias. Como eu disse, foi lançado em 2012. Mas acho que quem gostar das histórias do Coutinho, do Pelé e do Santos Futebol Clube, é um bom negócio levar esse livro aqui, que tem muita história boa para contar. Foi um prazer te receber, sucesso para você, viu? Muito obrigado. Fica aqui a nossa homenagem, não só a ele, a família. Tomara que agora o Santos construa uma estátua, que nem fez para o Pelé e para o grande Zito. Um abraço, boa noite para você. Obrigado.